Bem-vindos ao canal Três Tons de RH. Eu estou aqui com Roberto Carlos, Sérgio Olá. Nogueira, e hoje nós vamos falar sobre o RH como um negócio. Muita coisa que a gente tem para falar sobre isso. Mas antes da gente começar, eu quero relembrar você. Você já se inscreveu no nosso canal? Então aproveita, faz isso agora. Ativa o sininho e não esquece, estamos em todas as redes, no Instagram, no LinkedIn, no Spotify, no Deezer, e tem também o site, onde você pode acompanhar uma série de textos, de artigos interessantes de outros tons. Mas vamos lá, Serginho, Roberto. Quando a gente fala RH e negócio, faz sentido essas duas palavras juntas? Olha, eu acho que faz todo sentido. Eu acho que esse é o ponto da nossa discussão aqui, né? E vai ser bem interessante falar sobre isso, né? Na minha visão, né, na minha experiência, as áreas de recursos humanos, gestão de pessoas, gente de gestão, o nome que você queira dar, ainda está muito distante de ser considerada uma área de negócios. Bom, acho que tem uma lista de coisas que justifica esse meu pensamento, essa minha reflexão, mas muitas vezes, eu queria começar por um ponto que muitas vezes os líderes de recursos humanos, eles pensam nos seus processos, claro que isso é importante, nas suas metodologias, nas suas ferramentas, nas suas abordagens, claro que isso é importante. Porém, a visão de negócio, né, mostrar eficiência, né, a eficácia, né, os resultados, saber falar sobre isso, falta. Roberto, o que você acha? Eu acho que quando a gente olha a função, né, de RH, né, a gente dividir, digamos, em três pedaços, né? Uma é focar em maximizar a performance, né? Então, a pessoa, como RH, os profissionais de RH tem que entender o DNA da empresa, tem que participar da empresa de uma maneira constante e sempre, claro, adicionando aí a visão de RH, mas focando exatamente a maximização da performance, né? Então, tem que pensar como um cara de negócio. O que a gente percebe, às vezes, né, é que os profissionais de RH gostam muito dos outros dois pedaços que eu posso citar, que seria a execução, né? A execução das práticas de RH, e o outro que seria sempre aquela busca de alinhamento, né? Porque RH é uma coisa que de longo prazo, né? Você não faz RH do dia para a noite, você faz RH de uma maneira perene ao longo do tempo, então o alinhamento, buscar o alinhamento tem que existir sempre. Então, às vezes esquecem, né, essa primeira parte, que é a maximização da performance, o cara estar junto, o cara respirar, o cara entender o negócio, o cara propor, ele ser um participante efetivo, né, disso, né, ao invés das outras duas coisas que são extremamente importantes, sim, mas é cômodo, né? Você trabalhar na execução é cômodo, muito cômodo, e às vezes as pessoas, né, o profissional de RH, ele entra nesse comodismo, né, fazendo só a execução e aquelas ações que têm que ser realizadas para não cair a peteca ao longo do tempo, né? Não sei, Valerie, o que você É, acha? É um ponto bem olha, crítico, né? é polêmico, né? Dá para a gente discutir várias óticas, né? Quando a gente fala sobre isso. Mas muitas vezes eu tenho uma impressão que as áreas de recursos humanos assumem a sua participação numa organização como se a finalidade dela fosse ela mesma, né? E não o olhar para o negócio como um todo. Então, muitas vezes você pergunta sobre dados relacionados ao negócio, mas nem sempre, né, os profissionais, e aí eu não digo o primeiro que está na cadeira, o gestor mais sênior, eu digo a área como um todo, não conhecem os números relacionados a negócios, não conhecem os segmentos em que a organização atua, né, não conhecem as áreas, tem dificuldade, muitas vezes, de discutir a respeito dos negócios. Então, quando acontece isso, há naturalmente um afastamento. Eu acabo me voltando mais para aquilo que eu conheço, que eu tenho experiência, que são as políticas, processos de recursos humanos, e me afasto da identidade, né, do negócio ao qual eu faço parte. E se a gente for
comparar com outras áreas que vivenciam mais os negócios, a gente consegue ver uma proximidade maior. Eu vou sinalizar aqui, por exemplo, jurídico, por exemplo, marketing. Os processos dos jurídicos eles estão intimamente ligados aos processos de negócios, que só acontecem muitas vezes quando o jurídico auxilia para que esses negócios sejam formalizados, finalizados, né? A mesma coisa o marketing. O marketing tem que estar alinhado ao produto, né? Ele tem que entender, conhecer muito bem e trazer as melhores estratégias, né, para ajudar que muitas vezes os produtos sejam comercializados ou a imagem da organização seja maximizada. Mas em recursos humanos, o que essa área faz, né, para estar ligada a produtos, serviços e decisões de negócios? Muitas vezes faz pouco, porque ela trabalha muito mais no backstage, né? Quando preciso contratar um novo profissional, preciso ver um treinamento, né? Preciso desenvolver ali uma nova sistemática de remuneração. E, na minha opinião, o que acaba acontecendo é que muitas vezes surgem concorrências para a área de RH, e vamos usar isso não no aspecto pejorativo ruim, né, mas apenas para chamar atenção, algumas concorrências dentro da própria organização. Quantas vezes a gente vê o seguinte: olha, a área X já contratou um treinamento, um curso específico para todas as áreas. Aí vai alguém e pergunta, mas vocês falaram com o RH? Ah, não, a gente conheceu, achou interessante, achou que tem a ver, e aí trouxemos esse profissional. E por aí vai, desde novos contratados, né, novos profissionais, talentos que já são identificados, sem a área de RH participar. Agora, quantas vezes, aqui é só para finalizar a minha fala, quantas vezes vocês veem um contrato sendo finalizado sem o jurídico ter dado uma última olhada? E aqui não é para falar do jurídico, é apenas para ilustrar o raciocínio. O Valério, tem uma outra pergunta dentro dessa linha aí. Eu queria fazer essa pergunta aí para o Roberto. Assim. Você que está nos ouvindo, está nos vendo, seja da própria área de recursos humanos, um líder de recursos humanos, ou vai ser líder, ou é um empreendedor, tem um negócio, ou um gestor. E quando você faz uma mudança de área, por exemplo, né, você vai fazer uma mudança organizacional significativa, você chama o seu área de recursos humanos para informar que aquela mudança já foi feita, e aí RH tem que tomar uns procedimentos para dar continuidade e a execução daquela atividade, ou você é chamado ou chama a área de recursos humanos para discutir essa mudança, seus impactos e repercussões. Tem uma grande diferença aí, né, gente? Tem uma grande diferença entre o tipo de posicionamento, de opinião, de condução do tema, né? Eu acho que merece, com certeza, uma reflexão. Você que está nos ouvindo aí, em que lado que você está dessa discussão, em que momento que você está participando dela? Eu acho que é um outro lado dentro da linha que a Valéria falou, de situações, de temas, de condução. Essa, eu acho que é uma resposta, é uma situação típica, que acontece frequentemente, e realmente, inclusive, até eu queria saber, você que está nos escutando, está nos vendo agora, como é que é dentro da sua empresa? Fala com a gente, troca um pouco dessa temperatura. Como é que funciona? Que lado está? Como é que funciona? Como é que você se sente? Então, acho que realmente é uma situação típica, né? Isso acontece por alguns fatores, um por conta da leitura de que o cara do RH está um pouco distante dos objetivos de negócio, não está focado na excelência operacional, né? Não, então, assim, ele está lá no RH, a gente resolve as coisas por aqui, depois a gente só chama para execução. Tem isso, tem essa leitura. Acho que tem a questão do próprio profissional se distanciar, né? O fato dele se distanciar desse objetivo dele de olhar sempre o crescimento da empresa, essa excelência operacional, né, dele estar presente, né? Então, isso é uma coisa de posicionamento profissional do RH,
né? E isso, a meu ver, é um sintoma, né, de que a gente percebe bastante, né? E a coisa que deve ser feita é exatamente uma aproximação, né? Primeiro, como a gente estava comentando, né, o profissional ele se vê como um cara de negócios, né? Ele respirar a empresa, ele ter o DNA da empresa, ele ser o cara que vai facilitar, sempre moldando os elementos de gestão de RH na realidade. Isso é uma coisa importante, né? Que é a função do cara da RH. As coisas de RH, os elementos de RH, como é que elas se encaixam nessa necessidade para a empresa dar certo, né? Eu acho que ao invés dele só se preocupar com o técnico e a execução para não ter o risco trabalhista, né? Eu acho que é posicionamento. O cara de profissional, o profissional de RH, ele pode simplesmente fazer uma escolha. Ele até pode dar certo e durar um certo tempo, sendo o cara da execução e o que vai cuidar das políticas, né? Mas uma hora ele vai ser prescindível, né? Eu acho que é importante se aproximar ao máximo do negócio para que essas coisas do cara escolher fazer uma mudança e não chamar o cara de RH não acontecer. É isso. E se tornar necessário, né? O que não é uma coisa simples. Muitas vezes a visão de se tornar necessário é em atender às expectativas, né? E muitas vezes as áreas de negócios têm uma expectativa de ser atendida no imediatismo, ali, numa demanda específica. Ele não tem uma expectativa de ter a sua eficiência melhorada por uma contribuição da área de RH. Ele não tem essa expectativa, né? Muitas vezes ele só quer realmente a entrega mais operacional. Só que, ao fazer isso, você mantém a sua posição, talvez um certo conforto, mas deixa de construir algo para o futuro, não só seu profissional, mas da área como um todo, né? Então, poder discutir sobre a gestão de cada área, sendo de negócio ou não, é uma habilidade importantíssima, uma competência importantíssima para a área de RH. É só a gente lembrar o seguinte: não são uma, nem duas, nem três organizações multinacionais que os presidentes, antes de se tornar presidentes, assumem posições de comando em grandes áreas de RH. Isso é muito comum, né, acontecer. Talvez menos no Brasil, talvez aconteça menos em porte menor de empresas, enfim, mas sempre aconteceu dessa forma. Por quê? Porque a liderança de RH ela precisa, ela tem um entendimento do funcionamento da máquina organização como um todo. E como tornar, né, essa máquina cada vez melhor, e cada vez melhor em várias nuances diferentes, né? Melhor em eficiência, melhor como um lugar para se trabalhar, né? Melhor em termos de pensar no hoje e no futuro. Então, tem que ter esse mapa e discutir os elementos que levam a isso se tornar realidade com cada, né, negócio, né? E enxergar a sua própria área de RH como um negócio também. A gente estava conversando, né, antes de começar a gravar, o quanto que a área de RH fala de eficiência em seus processos, de produtividade em RH. Na minha história, eu não ouvi isso muitas vezes, nunca foi uma grande demanda, nem um grande objetivo. Mas se você consegue enxergar esses temas também na sua área de RH, você vai ser visto e vai ser reconhecido como tendo essa competência para ajudar na eficiência e na produtividade do negócio como um todo. Verdade ou não? Verdade. E eu quero também ser provocativo em outro aspecto. De novo, na minha visão, né, Sérgio, eu acho que muito dos programas de inclusão, equidade, diversidade, de bem-estar não vão para frente por falta dessa visão de impacto sobre o negócio, como isso é visto no longo prazo,
que impacto efetivamente sobre cultura, que impacto tem sobre negócio, quais são as vantagens de ter programas, a efetividade deles, ou seja, eu acho que não dá mais, gente, a minha humilde visão aqui, aí eu ouvi vocês também, obviamente, de ter programas e dizer, olha, eu tenho esse programa, eu faço isso, olha que bonito, olha que bacana, sem mostrar os resultados, né? Os resultados pro negócio. Não é quantidade de pessoas, quantidade de horas, isso, gente, isso é coisa do século passado, né? Mas, de verdade, qual o impacto que tem essa política, essa atividade, esse programa sobre os resultados da empresa lá no final do ano? Vamos falar num horizonte de tempo lá, quando fecha os resultados, né, daquele ano fiscal. Assim, qual foi o impacto? Né? Então, acho que muita coisa não vai, sei lá, gente. Eu acho, é a minha visão. Eu acho que é exatamente por conta do viés, né, do profissional de RH de achar que você trata a questão humana, né, mas você desconecta a questão humana do objetivo principal da empresa, que é gerar negócio, né? E você tem que estar preocupado, você tem que ter, voltando usando o termo clichê, né, a visão holística, né? Mas você não pode esquecer a parte humana, né, a questão humana. Né, mas você tem que conectar o negócio. Como é que você faz isso? Como é que você é percebido, né, como uma pessoa que consegue fazer isso com excelência, né? Porque a tendência é o profissional se acomodar, escolher uma das áreas, né, e ser o expert das áreas. Não, o importante é ele conseguir fazer a conexão das duas coisas e ser visto pelo CEO, visto pelos seus pares, né, de gestão da empresa, como um cara que pensa no negócio, mas ele consegue, com excelência, conectar os elementos de gestão nisso, né? Realmente é bem crítico. A gente percebe hoje que existe, né, ainda uma certa dificuldade em algumas empresas, dos profissionais de RH de serem vistos, né, como pessoas de estratégia de negócio. Seria lindo, né, Valéria, ver pessoas de RH trabalhando em marketing, vendas, ou seja, como essa migração acontece naturalmente entre essas áreas, até finanças, a gente pode citar mil exemplos, né? E muitas vezes você vê os profissionais ali estáticos, né? E eu acho que isso é mais um sinal de, puxa, mas que mundo é esse que esse Sem pessoal cria, que só ele vive, só ele entende, só ele compreende, entendeu? Na verdade, a gente vê um movimento oposto, né? Isso já tem anos que vem acontecendo de uma maneira mais crítica ainda, mais forte, né? Que são profissionais das mais variadas áreas, assumindo a liderança das áreas de recursos humanos, e a gente não vê o inverso, né? Eu não conheço, né? Podem ter casos, até se tiver, conta para a gente. Mas a gente vê muito pouco, por exemplo, um profissional que antes liderava RH de origem, né? Com experiência em recursos humanos, assumindo uma área financeira, ou assumindo uma área jurídica, ou assumindo outras áreas. O que, na minha humilde visão, né, como você acabou de falar, eu vou plagiar. Na minha humilde visão, o profissional de RH, ele é talvez, ou deveria ser, o que faz a melhor gestão, concorda? E se você está falando na liderança de uma área, o que é mais importante? A visão especialista ou a visão gestão? Então, se realmente o gestor da área de RH é o que é mais preparado, é o que traz realmente resultados enquanto gestor, produtividade, eficiência, olhar de negócios, ele poderia liderar qualquer área da organização e seria provavelmente um dos melhores, né? Porque ele tem abaixo dele os especialistas, que é o que também a gente espera, né? Que a primeira liderança não fique entrando no dia a dia, mas que tenha uma condição, né, de enxergar o todo. E a gente não vê esse caminho. Eu defendo, sempre defendi, que recursos humanos ele deve ter formações complementares, ele tem que buscar outros conhecimentos, não ficar só restrito aos relacionados ao tema recursos humanos. Vá ler sobre negócios, vai fazer faculdade de administração, certificações, né? Enfim, conhecer marketing, conhecer outras áreas que habilitem cada vez mais
a olhar o todo, a enxergar o todo, né? Como o Roberto falou, até a visão holística, ela é fundamental para ser o melhor gestor e poder estar em outras áreas, né? Agregando valor. Eu acho que aí é pensar RH também como um negócio, né? E aí, eu acho que uma outra parte, eu não sei se vai dar tempo nesse vídeo, é falar dos modelos, né? Porque se a gente está falando desse tipo de atuação, está trazendo essa reflexão, esse questionamento, essa provocação, a grande questão, né, Roberto, assim, então, assim, tem um modelo, tem uma fórmula, ou na hora de você estruturar essa área de recursos humanos, que cuidado você tem que fazer, o que você deve fazer, o que você não deve, tem um jeito, tem uma fórmula, o que você deve observar, entendeu? Porque isso também tem impacto, né? Só contribuindo um pouco com o que a Valéria falou, depois a gente entra nessa questão do modelo, eu acho que existe um erro, né, comum, do gestor de RH, ele realmente olhar a empresa e esquecer o pedaço dele, né? Teria que ser o exemplo, né? Exemplo em termos dos profissionais entenderem o propósito, o nível de motivação e engajamento, né? Prática, eficiência e geração de resultado, né? Então, o cara de RH, para ele moldar a empresa, ele precisa primeiro moldar o seu pedaço, né? E exatamente o que a gente percebe é uma preocupação nessas coisas macro, né, e não conseguir ser um exemplo, porque é o que faz com que o gestor se olhe para ele e diz assim, não, se ele está fazendo isso lá, então realmente ele pode contribuir um pouco no meu pedaço. Agora, quanto a modelos, né, eu acho que realmente existem vários, né, quando a gente olha principalmente a questão de RH em suas atuações, né, eu acho que um pedaço importante, né, da questão de RH é a própria gestão do capital humano, a questão gestão do relacionamento, dos serviços, né? Eu acho que também a própria a questão da tecnologia de RH. Então, são áreas, né, em termos de recursos humanos, né, que o profissional de RH, o gestor de RH, tem que entender e ver como aplica, né, e dá para gerar valor em várias áreas desse tipo, né, como eu citei, né, mas eu acho que a gente vai ter oportunidade, né, nos próximos vídeos de estressar um pouco isso, né, porque o RH como negócio ele pode ser dentro da empresa, né, e aqui a gente está falando para você, profissional de RH, que hoje trabalha numa empresa e que tem que alavancar a sua função, mas a gente pode estar falando também de RH como negócio, como um CNPJ, né, como a gente estava conversando anteriormente, né, como é que você gera, né, valor, né, sendo um RH, né, prestando um serviço de RH, né, Valéria? É isso. E eu acho que, talvez, tentando resumir o que você falou, que são todas essas preocupações, mas se eu pudesse resumir, seria o seguinte, ó, mesmo dentro de uma organização, se eu fosse pensar a minha área eu sou um líder de RH, se eu vou pensar a minha área de RH enquanto um negócio, como é que eu a pensaria? Claro que tem que estar inserida no contexto da organização e você tem que considerar esses elementos. Mas pensa como se fosse um negócio. Um negócio ele tem que ser eficiente, ele tem que atender clientes, ele tem que saber quais os segmentos que ele atua, enfim, tudo que o Roberto falou, não vou repetir, mas eu acho que é enxergando a sua área, né, a área de RH como um negócio em si. E aí vamos abrir caminho para os próximos vídeos, onde vamos falar mais, porque, olha, aí temos assunto, hein? Como montar um negócio de RH, eventualmente, pode ser um caminho, inclusive, que se você assistir, vai te ajudar a repensar a sua área de RH na empresa que você atua hoje. E quem sabe no futuro até criar um negócio relacionado ao RH, por que não? Né? Vamos falar bastante sobre isso. Se você se interessou, escreve para a gente, faça perguntas, para a gente ver o quanto que a gente pode contribuir com você e, de repente, contribuir com muitas outras pessoas. Não esquece de se inscrever no canal, né? Ativar o sininho,
nos acompanhar nas redes, né, gente? Onde que a gente está, Serginho? Estamos no Spotify, estamos no Deezer, conteúdos bem interessantes. Tem o nosso www.3tonsderh.com.br. Estamos no Instagram, estamos no Facebook, no LinkedIn. Nos acompanhe pelo LinkedIn. Então, vá, contribui, né, gente? Dê ideias, sugestões de temas, perguntas. Se você tem perguntas, vai lá e vamos tentar. Não sei se a gente vai conseguir responder, mas pelo menos a gente vai trazer uma reflexão, uma provocação, né, para a gente desenvolver esse tema que é tão importante. Se inscreva no canal e ative o sininho, viu? Vamos criar uma comunidade com muitos tons. Venha ser mais um tom de RH. Obrigada, gente. Um grande abraço. Tchau, tchau.